A graça e a paz do Senhor Jesus a todos os irmãos, as irmãs, você que nos acompanha desde o seu lar, junto com a família, este momento de nós meditarmos na palavra de Deus. Eu quero convidá-lo e convidá-la a abrirmos juntos a palavra de Deus no livro de Josué. O livro de Josué, no capítulo 5, nós queremos ler juntamente convosco, do verso 13 ao verso 15. Josué, capítulo 5, verso 13 ao 15, uma breve porção da Escritura para a nossa meditação. Diz assim o texto bíblico: Estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou. Eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e disse-lhe: És tu dos nossos ou dos nossos adversários? Respondeu ele: Não, sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou. E disse-lhe: Que diz meu senhor ao seu servo? Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: Descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Queridos irmãos, os filhos de Israel já haviam atravessado o Rio Jordão. Prodigiosamente, Deus conduziu o povo e abriu o Rio Jordão, que estava cheio pelas suas ribanceiras, parando ou intervindo no curso natural das águas do Jordão, para que o seu povo, o povo que ele amou, que ele escolheu e que ele prometeu a Abraão, dar-lhes uma terra que emanava leite e mel. A Escritura nos revela a ocasião em que o povo atravessa o Rio Jordão e está na iminência de conquistar a primeira cidade daquela terra, a cidade fortificada de Jericó. Eles acampam por 3 dias, descansam da travessia. Imagine você que mais de 1 milhão de pessoas passam o Rio Jordão. São homens, mulheres, crianças, animais. Eles passam o Jordão pela mão poderosa, prodigiosa de Deus. Diante deles ainda há um imponente desafio. As muralhas quase que intransponíveis de Jericó. Eles acampam a uma determinada distância de Jericó, num período de 3 dias, descansando-se da travessia e preparando-se para transporem as muralhas da cidade de Jericó. A palavra de Deus nos revela
que nesse interim, Josué, em pé, provavelmente refletindo, planejando, se indagando, como eles haveriam, o que eles fariam para sobrepujar as muralhas de Jericó, as muralhas intransponíveis de Jericó. É nesse interim, diz-nos a Escritura Sagrada, que Josué estava de pé e levantou os olhos, e eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua, e aproximou-se, ou chegou-se a Josué. E então ele disse: és tu um dos nossos, ou és um dos nossos adversários? E diz-nos a Escritura Sagrada que aquele homem avistado, percebido por Josué, respondeu-lhe: não, sou o príncipe dos exércitos celestiais, ou sou o príncipe do exército do Senhor, e acabo de chegar. Josué, diz-nos o texto bíblico, que prostrou-se diante dele, em uma atitude reverente, de submissão. O texto é enfático, ao narrar-nos que ele, ao prostrar-se diante daquele homem, o adorou. E adorando, prostrado diante dele, diz-nos o texto bíblico que Josué então se dirigiu a ele e lhe perguntou: que diz meu senhor, seu servo? Ou seja, Josué estava dizendo: o que devo fazer? Quais as ordens? Quais as diretrizes? Qual o caminho? Qual a determinação? Fora, na verdade, isto que Josué disse, prostrado ante aquele homem, no arraial de Israel, próximo a Jericó. O texto breve conclui com um paralelo que nós já vimos na Bíblia Sagrada. O príncipe do exército do Senhor, como o próprio homem se identifica, aconselha a Josué que ele tirasse as sandálias dos pés, porque o lugar em que ele pisava era santo. Mas, amados irmãos, que lições esse texto nos revela? O que esse texto tem a ver conosco? Bem, eu penso que nós podemos aprender com esse texto 4 lições que eu gostaria de compartilhar com vocês brevemente. A primeira lição que nós percebemos desse texto é que Deus manifesta a sua presença. O nosso Deus é um Deus que se faz conhecido. O nosso Deus é um Deus que se revela. Meus amados irmãos, o contexto ensina-nos claramente que este homem avistado por Josué não é um mero homem, não é um homem qualquer. Este homem que se apresenta a Josué como príncipe do exército do Senhor, na verdade, é o próprio Deus. Na verdade, é o Verbo. O escritor puritano Matthew
diz-nos que este homem que se apresenta a Josué como príncipe do exército do Senhor, na verdade é o Verbo eterno. Este homem que se apresenta como príncipe dos exércitos do Senhor, na verdade é o Rei e o Senhor dos senhores. O que nós encontramos aqui nesse texto, amados, é uma teofania, ou mais especificamente, uma cristofania. É a aparição do Verbo, do Cristo pré-encarnado no Antigo Testamento. Nós encontramos textos paralelos que nos remetem à manifestação da presença de Cristo pré-encarnado no Antigo Testamento, no livro do Êxodo, capítulo 3 e o versículo 2, onde o anjo do Senhor aparece em uma sarça ardente para o profeta Moisés. Também encontramos o texto paralelo no livro de Juízes, no capítulo 6, versículo 11, versículo 14. E o contexto que permeia o mesmo, o anjo do Senhor que aparece a Gideão e recebe do mesmo adoração, reverência. O anjo do Senhor que aparece como um peregrino, como um viajante, em Gênesis capítulo 18, visitando a Abraão na sua tenda. É o mesmo personagem, é o mesmo ser. E conforme as Escrituras Sagradas nos ensinam, nos revelam, este homem que aparece, portanto, a Gideão como príncipe do exército do Senhor, é o próprio Cristo, é o próprio Verbo de Deus, é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo ao se fazer esse homem à nossa semelhança e levar sobre si o nosso vitupério e a nossa ignomínia na cruz do Calvário. Meus queridos irmãos, o que nós observamos nesse texto, portanto, como lição para a nossa experiência cristã, é de que Deus manifesta a sua poderosa presença. Deus se revela, Deus se faz conhecido, Deus se faz manifesto. Deus vem ao homem, vem até o homem, mostrando-se, manifestando-se, revelando-se. Isso mostra, amados irmãos, que não há conhecimento do homem para Deus, mas o conhecimento é de Deus para o homem. É Deus que se faz conhecido, é Deus que se faz manifesto, é Deus que se revela. Mas o que me impressiona nesse texto, e eu penso ser importante que nós reflitamos, amados irmãos, é que já no Antigo Testamento, e especificamente nesse texto, a palavra de Deus já aponta para a humanidade do Verbo de Deus. Já aponta para a humanidade de nosso bendito Redentor, de nosso Senhor Jesus Cristo. Essas manifestações, estas cristofanias, que se percebem em vários textos do Antigo Testamento, como esse texto que nós estamos refletindo, como Êxodo capítulo 3, versículo 2, como Gênesis capítulo 18, Juízes capítulo 6, Números capítulo 22, versos 22 e 23, e outros textos no Antigo Testamento remetem a essa verdade. O Cristo, o Verbo eterno, pré-encarnado no Antigo Testamento,
Já, amados irmãos, indicando, apontando que o Verbo de Deus, que o Cristo haveria de se identificar conosco na encarnação, fazendo-se homem à nossa semelhança, para na sua humanidade levar sobre si o nosso pecado, a nossa maldição e o castigo que foi derramado sobre ele, nos trouxe paz. E nas suas feridas, nas palavras do profeta Isaías, nós fomos sarados. Mas o que me impressiona nesse texto, amados irmãos, é que o texto é claro ao revelar-nos que quando Josué avista este homem, ele aproxima-se do mesmo e lhe faz uma indagação, lhe faz uma pergunta: tu és um dos nossos ou és um dos nossos adversários? Lembremos-nos, amados irmãos, que o contexto era de conflito. O contexto era de apreensão. A terra prometida, Canaã, estava diante deles. Ou melhor, eles já estavam com os pés plantados na terra que Deus havia prometido a seus pais, a Abraão, Isaque e Jacó. Mas ainda haveriam de conquistá-la. Mas ainda haveriam de pelejar por ela. No entanto, queridos irmãos, o que está diante deles é um desafio para além das suas forças, para além das suas capacidades. A cidade de Jericó era uma cidade cercada por um muro intransponível, que não poderia ser sobrepujado, nem mesmo por uma multidão de pessoas dos filhos de Israel, que eram pastores, que haviam mulheres, haviam crianças, e um pequeno exército ainda despreparado e não capacitado para essas grandes batalhas, para esses grandes desafios que estavam diante deles. Mas eis que está ali, diante de Josué, o príncipe do exército do Senhor. E então, Josué, diante dele, lhe pergunta: tu és dos nossos adversários ou és um dos nossos? Meus queridos irmãos, eu penso que essa pergunta de Josué deve nos conduzir a uma profunda reflexão. Certo, irmãos, Deus é com o seu povo, com o povo que Ele mesmo amou e escolheu para ser o seu povo, para resplandecer a sua glória, para refletir a sua glória para todos. No entanto, amados irmãos, no decorrer da história da redenção, nós encontramos muitas das vezes onde Deus é o seu próprio povo, que Deus se interpõe não como ajudador, não como aquele que peleja pelo seu povo, mas como aquele que peleja contra o seu povo. E contra o seu povo, amados irmãos, sempre que este povo volta-se contra Deus, sempre que este povo vira as costas para Deus, sempre que este povo de refletir
a glória de Cristo e passa a escarnecer do nome de Cristo através das suas atitudes. O apóstolo São Paulo, quando escreve a carta aos Romanos, no capítulo 8, verso 31, ele diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? No entanto, amados irmãos, eu quero trazer à nossa memória uma reflexão suscitada pelo nobre reverendo Augusto Nicodemos há alguns anos, quando ele pergunta: e se Deus for contra nós, quem será por nós? Meus amados irmãos, devemos nos lembrar a ocasião em que os filhos de Israel, por volta do 6º século antes de Cristo, haviam abandonado a lei do Senhor, estavam experimentando uma religiosidade vazia, insossa, permeada de injustiças, desviada da verdade de Deus. E Deus levanta o profeta Jeremias para censurá-los, para confrontá-los. E por meio do profeta Jeremias, Deus revela-lhes que haveria de pelejar contra eles, que haveria de ser contra o seu próprio povo. Meus amados irmãos, não podemos esquecer que nós somos chamados para refletirmos a santidade de Deus. Somos chamados para refletirmos o caráter de Cristo. O caráter de Deus deve exalar através da nossa vida, das nossas escolhas, das nossas atitudes. A igreja tem uma vocação à santidade, uma vocação como coluna e baluarte da verdade. E todas as vezes que a igreja se desvia desta vocação, macula esta vocação, Deus se volta contra o seu próprio povo. Deus passa a ser o nosso adversário. Como foi adversário do Israel apóstata, do Israel que se desviou de Deus, do povo que virou as costas para Deus. Amados irmãos, eu penso que nós precisamos olhar para o contexto em que nós estamos vivendo, um contexto crítico, caótico, e fazermos uma reflexão acerca do nosso papel como igreja do Senhor. Em alguns momentos da história da humanidade, nós devemos ver a ação de Deus, as intervenções de Deus para disciplinar o seu povo, para disciplinar a igreja. A igreja que estava se secularizando, moldando-se não à vontade de Deus, mas à sua própria vontade. Moldando-se não à imagem de Cristo, mas à sua própria imagem. A imagem de uma igreja divorciada do Evangelho e imergida numa mensagem triunfalista e alienada de Deus. Meus amados irmãos, não devemos esquecer que o nosso Deus é fogo consumidor. Hebreus 12, 29. Que nós devemos discernir que Deus é misericordioso e longânimo, mas também Deus é justo. O
O apóstolo São Paulo, quando escreve a carta aos Romanos, no capítulo 11, na altura do verso 25, ele diz: devemos considerar a bondade de Deus, mas também a severidade de Deus. Deus se torna nosso adversário quando nós viramos as costas para Ele. Israel, quando virou as costas para Deus, Deus agiu como adversário do seu próprio povo. No entanto, veja a indagação de Josué ao homem diante dele. Ao próprio Deus que estava diante dele. Ao próprio Verbo pré-encarnado diante dele. Tu és um dos nossos ou um dos adversários? Se há uma possibilidade de Deus ser contra o seu próprio povo, quando este se volta contra ele, quando este se esquece da sua vocação, quando este se aliena da sua palavra, uma verdade inequívoca das Escrituras é que Deus é por nós. E nesse texto, veja bem, amados irmãos, a pergunta de Josué é: tu és um dos nossos ou é dos nossos adversários? Certamente, amados irmãos, o contexto nos conduzirá à compreensão de que aquele que estava diante de Josué era um do seu povo. E isso, amados irmãos, nos faz refletir à luz do Novo Testamento. Quando Cristo, o Verbo de Deus, que é Deus com Deus e Deus de Deus desde toda a eternidade, se fez homem à nossa semelhança e se tornou um de nós. Ou seja, tornou-se semelhante a nós, se fazendo homem à nossa semelhança, com exceção do pecado. O autor de Hebreus, no capítulo 2, fala-nos dessa identificação de Cristo com a humanidade na encarnação. No versículo 11, no capítulo 2 da carta aos Hebreus, a palavra de Deus assim nos diz: pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhe chamar irmãos, dizendo: a meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. O verso 17 do mesmo texto, o autor sagrado, inspirado pelo Espírito Santo, ele diz: por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Ora, amados irmãos, o homem diante de Josué, ao indagar o mesmo para ele: tu és um dos nossos, certamente, amados irmãos, o contexto nos revelará que ele é um dos nossos. Cristo é um dos nossos. Porque na encarnação ele se fez um como nós. Ele se fez semelhante a nós, revestindo-se de humanidade, tomando e se identificando conosco na encarnação, fazendo-se homem à nossa semelhança, tornando-se gente da nossa gente, carne da nossa carne, sangue do nosso sangue. Na encarnação, Jesus tornou-se nosso
irmão. É o que o autor de Hebreus nos diz. E no verso 11, no verso 17 do capítulo 2 da mesma carta aos Hebreus, o autor diz que convinha que em todas as coisas ele se fizesse semelhante a nós. Em todas as coisas concernentes à constituição da nossa humanidade, com a exceção do pecado. O próprio autor de Hebreus nos fala dessa verdade no capítulo 4. No capítulo 4, versículo de número 15. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecados. Portanto, quando o autor diz lá, no capítulo 2, verso 17 de Hebreus, que em todas as coisas convinha que ele fosse semelhante a nós, todas as coisas com exceção do pecado. Jesus, ao se fazer homem, Jesus na encarnação tornou-se homem na sua plenitude, no aspecto psicológico, no aspecto sociológico, no aspecto volitivo, em tudo que constitui a nossa humanidade. Ao fazer-se homem na encarnação, Cristo fez-se semelhante a nós. Portanto, meus amados irmãos, o texto de Josué, à luz do Novo Testamento, remete-nos à encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo, a sua humanidade, pois ele se tornou um conosco, ele se tornou um de nós, ao se fazer-se homem à nossa semelhança. Mas veja bem, há uma segunda lição que esse texto nos revela. Deus peleja pelo seu povo. Olha o versículo de número 14. Respondeu ele, não, sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Quando Josué o avista, aproxima-se dele e pergunta-lhe, és tu um dos nossos ou dos nossos adversários? Então ele responde, não sou seu adversário. Sou o príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Percebam, irmãos, que o texto afirma no versículo 13 que ele estava com uma espada na mão e a mesma estava desembainhada. A postura é de um soldado para a peleja, de um soldado preparado para a peleja, de um guerreiro preparado para a batalha. E me impressiona, amados irmãos, é como Deus, ao se revelar, Ele se revela dentro do contexto, dentro de um contexto específico. As manifestações divinas, elas são contextualizadas. Quando Deus se revela para Abraão em Gênesis capítulo 18, Ele se revela como um viajante, que é acolhido na tenda de Abraão. Mas aqui para Josué, ele revela-se como um guerreiro que marcha para a vitória, um guerreiro preparado para a peleja. E isso, amados irmãos, lembra-nos que Deus peleja pelo seu povo. Eu quero lembrar a você que Deus já havia falado com Josué.
Ainda no livro de Josué, no capítulo 3 e o versículo 7, quando Deus dá instruções a Josué de como ele haveria de transpor o rio Jordão com o povo, no verso 7 do capítulo 3 ele diz as seguintes palavras: Então disse o Senhor a Josué: Hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo o povo de Israel, para que saibam que, como fui com Moisés, assim serei contigo. Palavra de Deus também no livro de Deuteronômio, capítulo 1 e o versículo 30. Deuteronômio capítulo 1, versículo 30. O autor sagrado, inspirado pelo Espírito Santo, escreve as palavras de nosso Deus: O Senhor vosso Deus que vai adiante de vós, Ele pelejará por vós, segundo tudo o que fez conosco diante de vossos olhos no Egito, como também no deserto, onde vistes que o Senhor vosso Deus nele vos levou, como um homem leva o seu próprio filho, por todo o caminho pelo qual andastes, até chegardes a este lugar. Meus amados irmãos, no texto que nós lemos, lembremos-nos de que os filhos de Israel estão descansando, preparando-se para a peleja. Diante deles está a cidade de Jericó. Os seus muros são intransponíveis. Eles não têm condições naturais, eles não têm preparo bélico, eles não têm capacidade. Eles não têm recursos para transporem as muralhas de Jericó. Mas diante deles, o príncipe do exército do Senhor, aquele a quem os anjos o rodeiam, cantando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Aquele que está sentado no trono, e os anjos celebram-no, dizendo: digno é o Cordeiro, digno é aquele que é, que era e que sempre será, o Todo-Poderoso, o Alfa e o Ômega. É este que está diante de Josué, como um Deus guerreiro, que peleja pelo seu povo. Se Israel está na terra prometida, irmãos, não fora por seus próprios recursos, nem pelos seus próprios esforços, mas Deus os havia conduzido durante 40 anos, sustentando aquele povo. Uma coluna de nuvem os assombreava do calor causticante do deserto durante o dia, e uma coluna de fogo os guiava, iluminando as trevas do deserto à noite, e também aquecendo os seus corpos diante de um frio próprio do deserto à noite. Deus o sustentou com o maná que descia dos céus, descendentou a sua sede, tornou águas amargas em águas doces, em águas potáveis, para que o povo descedentasse a sede. Enviou-lhes codornizes para satisfazer o desejo do seu coração. Não permitiu que as suas sandálias nem as suas vestes envelhecessem. Deus os guiou com mão forte, com braço estendido. Os tirou da terra do Egito, revelando e manifestando os seus sinais, os seus prodígios sobre a terra do Egito. Portanto, amados irmãos, Deus já havia pelejado por aquele povo. E agora,
o príncipe do exército do Senhor, o Deus de Deus, luz de luz, verdade da verdade, a verdade, estava diante deles. Diante de Josué, lembrando a Josué que continuaria pelejando pelo seu povo. Meus amados irmãos, devemos nos lembrar que diante de nós temos um Deus todo-poderoso, todo-gracioso, que jamais perde batalhas. Um Deus vitorioso. Um Deus que até mesmo na morte triunfa. Porque em Cristo Jesus, Deus sucumbiu à morte. E em Cristo Jesus triunfou sobre a morte. Deus é Deus. É um Deus vencedor, é um Deus guerreiro, que peleja pelo seu povo, que peleja pela sua igreja. Eu quero lembrá-los da ocasião em que Judá é cercada pelos exércitos assírios, que assolavam as regiões circunvizinhas ao pequeno reino de Judá. Escarneciam de seus deuses, posto que não eram deuses. E Senaqueribe, o rei assírio de então, envia uma carta ao rei Ezequias, uma carta cujas palavras foram como flecha no coração do rei. Ameaças de uma invasão que haveria de ser iminente. E nela, Senaqueribe dizia: nenhum Deus das outras nações que eu assolei com o meu exército pôde comigo. Nenhum exército pôde refrear os meus impulsos. Nenhum Deus. Por que tu enganas o teu povo com palavras falsas, dizendo que o vosso Deus poderá livrá-los? Ezequias tinha rogado ao povo, pedido ao povo para orarem, para buscarem a Deus. Então diz-nos a Escritura que ele, uma vez tomando posse dessa carta, em posse dessa carta, entra no templo do Senhor, a estende diante de Deus e diz: ó Deus, este homem te afronta, dizendo que nenhum outro Deus pôde com ele, e que portanto tu não poderás livrar-nos do seu ímpeto, da sua violência, do seu saque. E diz-nos a Bíblia Sagrada, amados irmãos, no livro do profeta Isaías, entre o capítulo 37 e o capítulo 39, que Deus fala ao profeta Isaías para ir até o rei Ezequias. E as palavras de Deus nos lábios do profeta Isaías foram: ó rei, não temas aquela cana trilhada. Aleluia. Não temas aquela cana trilhada. Quando diz que nenhum Deus pôde com ele.
Pois eis que eu colocarei em seu nariz um freio, e em seus lábios, eu colocarei um anel, e ele saberá que eu sou o Senhor. E diz-nos o texto bíblico, amados irmãos, que Deus enviou um anjo, que exterminou em uma única noite 185.000 soldados assírios. Meu querido, Deus peleja pelo seu povo. Nosso Deus é um Deus guerreiro, um Deus que peleja pelo seu povo para que o nome dele seja glorificado. O nome que é escarnecido por Senaqueribe não é o nome de Ezequias, é o nome de Deus. E Deus zela pelo seu nome. Meus amados irmãos, não nos enganemos, não nos esqueçamos. Haverá um dia que todos aqueles que proferiram palavras blasfemas, todos aqueles que usaram o nome do Senhor Deus em vão, haverão de comparecer diante dele. O juiz de toda a terra, o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores. Quem era Senaqueribe? Quem era o rei? Nabucodonosor fora outro que experimentou na sua própria carne quem Deus é, um Deus soberano que controla mentes e corações, que é Senhor da vida e da morte. Tirou Nabucodonosor do trono e colocou no jardim para comer capim. Depois tirou ele da grama e colocou de novo no trono, porque Deus é Deus, Deus é o Todo-Poderoso. Ele levanta, Ele abate, Ele mata, Ele vivifica, Ele renova, porque Deus é Deus. Ah, meu querido, minha querida irmã, talvez você esteja passando uma luta ferrenha, uma tribulação. Eu quero lembrar para você que você está imergido, você está alicerçado na rocha inabalável. Esta rocha é Cristo, e Cristo é o general dos generais, que peleja pela sua igreja, que peleja por aqueles que nele esperam. Terceira verdade que esse texto nos ensina é que a presença de Deus nos conduz à adoração. Observe no verso 14, a parte B, que diz-nos que Josué se prostrou com o rosto em terra e adorou. Ora, o texto em si, irmãos, revela-nos que este homem avistado por Josué não era um mero homem, ele se apresenta como príncipe do exército do Senhor. Provavelmente, irmãos, esse termo, essa expressão, exército do Senhor, seja uma referência às miríades e hostes celestiais de anjos do Senhor, que adoram e servem a Cristo, pois Cristo é o seu Criador, Ele é o príncipe do exército do Senhor. E está diante de Josué, e Josué não tem uma outra postura a não ser se prostrar diante dele em adoração. Meus amados, na presença do Senhor, nós nos prostramos em adoração. O profeta Isaías, quando viu o Senhor assentado no alto e sublime trono, este aqui, que aqui é revelado como príncipe do exército do Senhor,
Ele disse: ai de mim que sou pecador. Prostrou-se com o rosto em terra. Amados irmãos, adoração não é subversão da palavra de Deus. Tem pessoas que acham que adoram a Deus com expressões de adoração que eu diria um pouco não convencionais. Tem gente que planta bananeira e diz que está adorando a Deus. Fica de quatro, rosna, diz que está adorando a Deus. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, irmãos, estes homens adorando a Deus, eles estão prostrados. Reverência, humilhação, humildade, submissão, se rendem ao Senhor. E isso fica claro no texto, irmãos, o que me faz agora revelar a quarta lição que nós podemos encontrar nesse texto, é que a obediência procede da fé. Observem, amados irmãos, que ao adorar, prostrado diante do príncipe do exército do Senhor, Josué diz: que diz meu Senhor ao teu servo? Ele diz: o que é que eu faço, meu Senhor? Você percebe no texto a disposição de Josué à obediência, à submissão, à reverência, à humilde reverência diante do Senhor. É como se ele estivesse dizendo: o que queres que eu faça, Senhor? Lembremos-nos de um outro personagem que aparece prostrado ao Cristo revelar-se, e ele diz: quem é, Senhor? Na estrada para Damasco, quando Saulo contemplou a glória de Cristo. E aqui Josué está contemplando a glória de nosso bendito Redentor, de nosso Senhor Jesus Cristo, se prostra diante dele, e agora a sua disposição é para obedecer ao Senhor. Não há adoração genuína se não nos conduzir a uma obediência verdadeira. Ele se prostra e adora. Ação que explicita também fé de Deus. Ninguém agrada a Deus se não crê que Deus é galardoador, que Deus é um Deus presente, que Deus é um Deus que se revela, que Deus é um Deus que se faz conhecido, que Deus é um Deus que intervém, que Deus é o Deus que está presente e que peleja pelo seu povo. No verso 15, a palavra de Deus nos diz que o príncipe do exército do Senhor respondeu a ele dizendo: tira a sandália dos pés. E aqui, amados irmãos, nós não podemos esquecer de fazer um paralelo com Êxodo capítulo 3, onde o anjo do Senhor na sarça ardente também disse a Moisés: tira a sandália dos pés, porque a terra que tu pisas é santa. Deus disse a Josué: tira a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é santo. Amados, essa é apenas uma expressão para que nós compreendamos o que está aqui. Nós não cremos em lugares santos. Nós não cremos em geografias santas. Nós cremos em pessoas santas. E cremos em um ser que é santo e que santifica aqueles que Ele ama, aqueles que Ele redime, aqueles que Ele transforma. Aquele lugar não é santo por causa do lugar, é santo porque
Deus estava presente. E um Deus santo requer que os seus filhos também sejam santos, também reconheçam o valor, a infinitude da santidade de Deus e mostrem reverência. Ele tira as sandálias dos pés, porque está na presença de Deus. Portanto, meus irmãos, aqui nós aprendemos que Deus se faz presente. É um Deus que manifesta a sua presença. É um Deus que peleja pelo seu povo. E um Deus cuja presença nos conduz à adoração. E uma vez adorando, somos constrangidos a obedecê-lo pela fé, para a glória do seu nome. Que Deus em Cristo muito te abençoe.